Débora Pérez, ao vivo aqui no nosso Balão Geral, para a gente falar sobre esse caso registrado lá na cidade de Araxá. É extremamente comum esses hotéis oferecerem o serviço de massagem. É um sonho para muitas pessoas. Poxa, vou para um hotel, vou descansar, eu quero um serviço de massagem. Mas essa situação que aconteceu em um hotel da cidade de Araxá chama a atenção porque envolve um cantor e compositor que está sendo acusado de importunação sexual, denúncia que foi feita pela massagista desse hotel lá da cidade de Araxá. Débora Pérez tem todas as informações e explica o trabalho que foi feito pelas autoridades a partir do momento que receberam essa denúncia. Débora. Exatamente, Rafa. Caso de grande repercussão, registrado aqui na terra de Dona Beija, o Thales Lessa, que é o cantor e compositor em que a gente está trazendo todas essas informações, estava neste hotel com familiares e também amigos. Ontem, na manhã, por volta das 11 horas da manhã, ele contratou esse serviço de massagem, foi até o local e realizou, então, essa massagem. Logo depois que essa sessão terminou, a massagista procurou o gerente do hotel e repassou tudo o que havia acontecido naquele local. Segundo ela havia sido vítima de importunação sexual. O gerente desse hotel entrou em contato com a polícia militar, uma viatura esteve no local, mas o Thales já havia deixado o hotel nesse momento. Ele deixou o hotel no início da tarde. Logo que a polícia militar entrou no caso, eles tentaram identificar onde o Thales estava, conseguiram localizá-lo na cidade de Nova Ponte. Ele já havia pegado o carro, ido para lá para deixar os pais e seguiria também para a cidade de Goiânia logo depois. Os policiais conseguiram então encontrá-lo na cidade de Nova Ponte e trouxeram ele aqui para a cidade de Araxá para que ele pudesse explicar, para que ele pudesse dar a versão do que aconteceu no hotel durante essa sessão de massagem. A vítima e a família estiveram na delegacia de plantão aqui da cidade de Araxá no início da noite para que a vítima também pudesse explicar o que aconteceu naquele local. Ela é uma massageadora, trabalhava nesse hotel para conquistar uma renda extra, já estava lá há alguns meses desempenhando essas funções. O caso foi registrado ontem pela manhã e ela foi então até a delegacia para explicar a versão dela e para explicar o que aconteceu. Logo em seguida, então, Thales chegou acompanhado nessa viatura da Polícia Militar por volta das 9h30 da noite. Ele teve a oportunidade de explicar a versão dele do que aconteceu neste hotel. É um caso muito complicado da gente entender. É claro que tudo isso está sendo levado em consideração. Os fatos que foram apontados por ela, os fatos que foram apontados por ele. Foi um depoimento muito demorado que durou até as 2 horas da manhã. Ele explicando, 4 advogados do cantor estiveram presentes na delegacia para fazer essa defesa dele, para entender toda essa situação e compreender também o que poderia ser feito dali em diante. O delegado, então, acabou ratificando a prisão, ele acabou, então, escolhendo manter o Thales preso para que ele pudesse ouvir outras pessoas para conseguir ter acesso a todas as informações em relação a esse caso. Então, outros funcionários do hotel também serão ouvidos. O gerente que participou de toda essa situação, que acabou entrando em contato com a Polícia Militar, também será ouvido para que ele possa também explicar o que aconteceu na presença dele, o que essa jovem acabou levando de informações também para ele. A gente está falando de um cantor renomado, conhecido, cantor e compositor. Ele acaba assinando mais de 2.000 composições. Ele é muito conhecido aqui na terra de Dona Beija, ele tem uma história com a cidade. Muita gente conhece ele, muita gente que hoje também, nessa quarta-feira, está tentando entender toda essa movimentação, tentando entender ao certo tudo o que aconteceu. Então a polícia está no caso, eles estão ouvindo todas as pessoas envolvidas nessa situação. Eu acompanhei grande parte dessa movimentação na porta da delegacia, conversei com a família envolvida, eles estão muito abalados com toda essa situação. Como eu disse para vocês, ambos os depoimentos demoraram muito, porque foram depoimentos que trouxeram riquezas de detalhes para que os policiais conseguissem compreender exatamente o que aconteceu. Então agora a gente está aguardando para entender qual será o desfecho dessa história, mas pelo menos os fatos que foram trazidos tanto pela Polícia Militar como também pela Polícia Civil são esses. Essa vítima que trabalha, né, como massagista neste hotel de luxo aqui da cidade de Araxá, acusou o Thales Lessa de importunação sexual e isso teria acontecido durante uma massagem. Então a gente está atento em relação a essa história. É um caso de grande repercussão, é um caso que a gente não gosta de trazer, mas a gente precisa acompanhar e precisa trazer todos os desfechos dessa história, né, Rafa? Exatamente, e parabéns ao delegado. Parabéns ao delegado, que ele recebeu esse caso e falou assim, peraí, deixa eu averiguar, espera um pouquinho, continue aqui,
que eu preciso ouvir todos os lados dessa história e tentar entender o que aconteceu. Nós estamos falando de um hotel, a gente não sabe se às vezes neste local onde estava fazendo a massagem tinha algum tipo de câmera de monitoramento. Possivelmente sim. E essa câmera de monitoramento pode ter flagrado se isso de fato aconteceu. Então, claro que é um trabalho que é feito minucioso agora pela Polícia Civil para investigar esse caso. Quando a gente fala de importunação sexual, nós estamos falando de um caso muito sério no Código Penal, que pode dar até 5 anos de cadeia. 5 anos de cadeia. Agora, existe um trabalho que é feito pelas autoridades para tentar entender todos os envolvidos. Por ser uma massoterapeuta, uma massagem que acontecia de forma individual, é muito difícil, que é a palavra de um contra a palavra de outro. Por isso que eu falei da câmera de segurança, que pode ser fundamental nisso tudo. Claro que outras pessoas estão sendo ouvidas, por exemplo, quem trabalha nesse hotel, a primeira pessoa que foi acionada por essa profissional a partir do momento que ocorreu este caso de importunação sexual. E a gente continua também à espera das posições por parte tanto do hotel, por parte do Thales, né? Do Thales, de quem gerencia a carreira do Thales Lessa. Thales Lessa que é daqui, mas tem uma carreira muito ligada à Nova Ponte, né? Tem uma afinidade com Nova Ponte, inclusive o DVD dele foi gravado na Prainha lá em 2022 em Nova Ponte. Então ele tem um carinho muito grande ali com essa região e um carinho muito grande aqui com Uberlândia e se tornou muito conhecido, principalmente no meio da composição, por mais de 2.000 composições no mundo sertanejo e, inclusive, alguns de sucesso da cantora Marília Mendonça, da cantora Maiara Maraíza e, entre outros nomes, até mesmo de Gustavo Lima. E agora, envolvido nessa história toda que chama a atenção lá na cidade de Araxá, num crime seríssimo de importunação sexual. A gente vai continuar acompanhando os próximos passos, lembrando que ele está preso preventivamente. A gente continua atualizando as informações que estão sendo repassadas pela Polícia Civil e qualquer novidade a gente vai contar tudo para você, amiga, e a qualquer posição também de todos os envolvidos a gente vai estar trazendo aqui no nosso programa. Lembrando que ele é suspeito desse caso, qualquer nova informação, eu paro tudo aqui no Balão Geral para atualizar, um caso extremamente sério.